Deus seja louvado. Estou postando esse testemunho no canal Comunhão com Deus. A paz de Deus a toda Irmandade. Querida Irmandade, queria agradecer a Deus por quanto meu desejo do meu coração era comprar uma casa. E eu estava orando a Deus desde o ano passado. E eu tentei fechar negócio com 2 casas, deu errado. Aí fui tentar com mais 2. Aí a primeira mulher desistiu, aumentou o valor. Aí eu fechei negócio com a 4ª casa. Fui no cartório, fiz toda a papelada direitinho, depositei o dinheiro na conta da mulher. Passou uma semana, ela veio aqui desfazer do negócio, que tinha acontecido um problema lá. Fiquei muito triste, mas entreguei na mão de Deus. Falei, Senhor, eu vou te entregar agora nas tuas mãos. E fui buscar a palavra. E o teu servo, que estava na presidência, pregou e falou: tu tá querendo comprar uma casa, tu vai comprar com dinheiro contadinho. Eu agradeço a Deus, Irmandade, porque eu falava assim pro Senhor: Senhor, prepara uma casa para mim, onde eu possa lavar a louça e ver as plantas. Irmandade, a casa que eu pedi foi do jeitinho que eu pedi a Deus. Demorou, porque foi no tempo certo, por isso que deu errado as outras 4 casas. O Senhor queria era essa. A casa é cheia de planta, na direita, na esquerda, tem pé de louro, tem um pé de amora, tem pé de... esqueci o nome de uma frutinha que tem lá, ameixa, coqueiro, tem umas plantas muito bonitas lá, Irmandade. Aí agora eu tô reformando do jeitinho que eu quero. Eu vou tentar mandar foto aí, quando a Irmandade ver o testemunho, a Irmandade vai ver o quintal da minha casa que Deus preparou com as plantas. Então é motivo de eu agradecer a Deus, Irmandade, porque quando a gente pede uma coisa pro Senhor e dá errado, é porque não chegou a hora. Mas no tempo certo, Deus dá melhor do que a gente pensa. E eu fiquei triste quando fui fechar negócio com as 4 casas que deu errado. Mas o Senhor não permitiu, porque o Senhor ia preparar aquilo que eu pedi para Ele. Foi o que eu pedi pro Senhor. O Senhor prepara uma casa para mim, onde eu possa lavar a louça e ver as plantas. Eu vou estar lavando a minha louça e vendo as plantas. Deus seja eternamente louvado. Amém. A paz de Deus com toda a querida Irmandade. Eu me chamo Fabiana, moro aqui no interior de São Paulo. Estou gravando este testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, há uns dias atrás, eu perdi a minha habilitação. Eu não sei onde que eu tinha colocado ela, que eu não dirijo muito, daí eu não sabia onde ela estava, eu precisei dela e não sabia onde ela estava. Aí eu procurando e nada de achar, passei nos lugares onde poderia ser que estivesse minha habilitação ali, perguntei para as pessoas, elas falavam que eu não tinha esquecido aquele documento ali, que não estava ali. Aí eu fiquei numa aflição muito grande, outras pessoas falaram, você tem que fazer um boletim de ocorrência, e aquilo foi uma luta muito grande. Aí eu liguei também em alguns lugares, perguntei se eu não tinha esquecido aquele documento lá, e aí falaram que eu não tinha esquecido nada. Aí eu comecei a clamar a misericórdia do Senhor, o Senhor trazer essa habilitação nas minhas mãos em paz, que o nome dele seria glorificado. E eu revirei minha casa toda e não há nada de achar aquela habilitação. Tentei fazer o boletim de ocorrência uma vez, não deu certo. Aí eu pensei comigo, Irmandade, não é para eu fazer, não vou fazer, não deu certo, não vou fazer, vou esperar no Senhor. E aí, na semana passada, eu tinha que resolver umas coisas lá no centro da cidade. Aí, sem querer, eu passei de frente um local, um consultório de dentista que eu tinha ido fazer uma avaliação há uns dias atrás. E eu já tinha ligado nesse consultório, eles falaram que meu documento não estava ali. Aí eu senti de entrar lá dentro daquele consultório e perguntar pessoalmente. Eu entrei naquele lugar, no meu pensamento eu saudei com a santa paz de Deus
aquele local e entrei na comunhão. Ali perguntei para a moça na comunhão: moça, eu não esqueci um documento aqui, minha carteira de habilitação. Aí ela falou assim: espera aí, moça, só um minuto. Aí ela conversou com os outros colegas de trabalho e ali começaram a procurar uma caixa onde havia de estar uns documentos, e procurando, e nada de achar essa caixa. Quando foi logo abriram a porta de um balcãozinho que tem lá, acharam essa caixinha. E ali tinha um monte de documentos ali, um monte de documentos, e procura. E eu ali na comunhão com Deus: o Senhor, tem de misericórdia, Pai, que a minha habilitação esteja aqui, Senhor. Me ajuda, Pai, se tiver aqui o seu nome vai ser glorificado, meu Pai. E ali, eu naquela aflição, aí procurando, aquele monte de documento, a moça procurando. Quando estava no finalzinho, ela: como que é o seu nome mesmo? Eu falei: Fabiana. Aí ela falou assim: moça, seu documento tá aqui. Irmandade, eu não tive coragem de falar nada para ela, nem falar que eu tinha ligado, não falei nada. Saí daquele lugar ali eu fiquei tão contente, tão feliz. Eu não estava nem acreditando. Minhas pernas estavam tremendo, que eu não estava acreditando que Deus fez essa obra, Irmandade. Eu não tenho merecimento nenhum, sou tão pequenininha na presença do Senhor, mas mais uma vez eu vi a mão do Senhor na minha vida. O Senhor veio ao meu encontro. Eu agradeço a Deus por tudo. Só o nome de Deus seja louvado. Amém. A paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Irmã Letícia. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Eu queria compartilhar com a Irmandade uma obra que Deus fez em minha vida, que o Senhor tem feito muita maravilha na nossa vida, mas uma delas, a igreja já esteve presente num culto no qual o servo de Deus é tomado e dito assim: sobre essa igreja tem uma nave e nela está cheia de anjo e vai descer sobre essa igreja. Eu tive esse privilégio, eu e minha casa, Irmandade. E aí, Irmandade, muita prova, muita luta, porque o crente que passa a prova só recebe de Deus obras, maravilhas e milagres. E aqui nesse sítio, irmãos, nós temos visto isso. Muitos milagres, muitas maravilhas, muitos sinais de Deus. Eu queria compartilhar com os irmãos essa linda obra. E nós viu com nossos olhos essa maravilha de Deus. Irmãos, nós estávamos na cozinha, eu e meu esposo, lavando a louça da janta. E meu esposo sempre me ajuda nessa parte, né? Um ajudando o outro para a gente poder sempre na vida conseguir de Deus, né, irmão? Porque na união de um casal, Deus faz muita obra. E nesta noite, irmãos, essa semana, me perdoa se eu não sei testemunhar, mas é tanta obra que Deus fez que eu queria contar todas, mas vou falar somente aquela que o Senhor me trouxe em mente. Irmãos, né, viu um ponto vermelho no céu, parecia uma estrela, vermelho, mas vermelho mesmo, e chamou minha atenção. Deus tinha mostrado vários sinais para nós já aqui, mas esse foi diferente. E eu chamei meu esposo, meus meninos, tem 3 meninos. Chamei meu esposo, falei: olha lá, sabe que é uma estrela parada ali naquela árvore? Vamos ver, vamos ficar olhando o que vai acontecer. Irmãos,
Foi uns 3 minutos. Aquela estrela vermelha, mas vermelha mesmo, vermelha mesmo. De repente, irmão, saiu daquela estrela como uma estrela cadente, prata, sentida ao chão, riscou. Né? Viu um anjo, irmãos, sair daquela nave. Deus visitou nós na hora, com uma grande alegria. Chamei meu filho, ele ficou olhando. Irmãos, não tinha motor nenhum, mas foi ligado o motor daquela nave e foi passando em cima da nossa casa. Aí sim, irmão, nós viu uma nave lotadinha de anjo. Do lado direito, uma luz branca. Aí sim ligou a luz branca, porque só tinha deixado aquele anjo aqui. E seguiu em frente. Ah, irmãos, foi a coisa mais linda. Eu queria muito que todo mundo tivesse visto o que nós vimos aqui. São vários sinais que Deus deu, mas a nave dos anjos existe. Existe. E eu quero que o mundo inteiro saiba que a nossa casa realmente é protegida pelos anjos de Deus. Nós não podemos reclamar pela prova, não. Porque ali fora, irmãos, eu e meu esposo senta. A gente vê, irmãos, as estrelas sozinhas se tirar do lugar e andar em volta da casa. Isso é para quem crê. Não é nem inventado, é porque nós viu e eu senti de contar. Porque tem gente nessa vida que tem que crer que os anjos de Deus existem. Ontem, irmãos, triste, porque a prova faz a gente ficar triste. A gente viu outra estrela. Ela brilhou, chamou nossa atenção. Falei, ah lá, o anjo está passando ali. É isso aí, irmãos, os anjos de Deus existem e anda sobre o redor da nossa casa. Então o Senhor deixa registrado aqui. É só buscar de Deus para a gente ver os sinais, porque haverá muitos sinais nessa terra. E uma delas é essa. Preste atenção nos sinais que Deus dá a vocês. Porque o Senhor, Ele mostra que Ele está na nossa vida. A paz de Deus, meu nome é Irmã Letícia. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Meu filho Daniel, quando ele tinha 8 meses, ele vinha digerir um talo de limão. Nós não conseguiu tirar da boquinha dele, porque era um bebê de 8 meses. Essa criança veio desfalecer na nossa frente. E aí, irmãos, meu esposo tentou fazer respiração para aquela criança voltasse, nada. Uma grande tormenta entrou dentro do meu coração, irmãos. Eu comecei a chorar, a clamar a Deus, misericórdia. Meu esposo pegou e saiu correndo com aquela criança no colo. Aí, irmãos, eu ajoelhei no chão da sala. Falei, Senhor, tenha misericórdia, meu filho. A voz do mal falou no meu ouvido o seguinte: eu vou levar ele comigo. Promessa nenhuma vai ser cumprida na vida dessa criança. Irmãos, eu falei, Senhor, Jesus, me cobre com teu sangue. E nisso, irmãos, os vizinhos tudo escutando, porque eu gritava, eu chorava, a cena foi muito, muito forte. Um bebê de 8 meses, que mamava no peito, irmãos. Eu abreviar esse testemunho porque é muito longo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que meu esposo teve muita força que Deus deu para ele. A equipe médica pegou meu filho, colocou na ambulância
e levou ele mais a enfermeira, porque teve que colocar ele no balão do oxigênio. Meu filho veio a falecer dentro da ambulância, irmãos. A enfermeira pegou e falou assim, já foi. Meu esposo falou assim, não, foi não, o Senhor está nas tuas mãos. O Senhor dava vida, meu filho, naquele momento. Então era um combate de vida e morte ali dentro, irmão, espiritual. O adversário tentando levar meu filho e Deus não. Deixava o inimigo levar. A irmandade, eu dentro da minha casa, catei minha cunhada. E meu cunhado, né, fomos para São José do Rio Preto. Porque a equipe médica lá era mais experiente nessas partes. E chegando lá, meus irmãos, eu vi meu filho num quadro muito difícil. A equipe médica tudo recebendo o menino ali. Uma médica muito humilde falou assim, como é que essa criança apareceu com vida aqui? Era para ter morrido. Eu falei, não foi eu não, doutora. Foi o Deus que eu sirvo, que deixou ele com vida. Porque no estado que ele tá aqui, mãe, não era para estar com vida. Eu falei, mas meu Deus é forte. O meu Deus faz ter vida. Aí, irmãos, a médica pegou e falou assim para mim, mas mãezinha, ele não vai poder voltar. Eu falei, por quê? Porque entrou muita água no pulmão, ele tá na UTI. E nós temos que ver certinho o que tá acontecendo com essa criança. Ah, irmãos, na hora que eu entrei pra ver aquela criança, tava entubado, irmãos, com filme, pescoço, em tudo quanto é lugar que a irmandade imaginar. Eu saí daquela UTI cheio de criança, irmãos. Um desespero que só Deus sabe como é que eu tava. Eu ajoelhei dentro do banheiro, falei, Senhor, salva meu filho pelo amor do teu nome. Porque se ele morrer eu não vou aguentar. Irmandade, cheguei em casa, eu vi o bercinho dele ali dentro, roupinha, tudo ali jogadinho. Eu comecei a chorar perto do leito dele ali, que era a caminha dele. Eu senti um anjo perto de mim, me confortava. Quando o anjo saía, eu entrava em desespero. Quando o anjo estava perto de mim, ele me confortava. Foi uma luta terrível, irmãos. Uma semana, irmãos. Aí, irmãos, o Senhor falou dentro do meu coração, eu quero a unção para Daniel na terra. Irmãos, eu não tinha força para ir no hospital, porque quando eu ia lá o inimigo me esperava para poder falar mal do meu filho, que o meu filho não ia ter vida. Um dia, irmão, cheguei naquele hospital, a voz do adversário pegou a boca de alguém lá dentro, falou assim, como é que essa criança chama? Eu falei, ele chama Daniel. O inimigo olhou na minha cara e falou assim pra mim, eu olhei pro meu filho, vamos ver se esse Daniel vai sair da cova, como o outro Daniel saiu. Eu virei pra pessoa e disse o seguinte, como o Daniel saiu da cova dos leões, esse Daniel sairá também. A mulher abaixou a cabeça e seguiu. E eu chorava, irmãos. Como um dia fomos congregar, Deus tomou a boca de um santo de Deus na terra. O que está morto viverá. Aí, irmãos, Deus falou assim no meu coração, eu quero a unção. Pedi a unção para o meu cooperador. Foram lá, ungiram o meu menino. Aí, irmãos, no outro dia, teve um culto de evangelização na casa da minha sogra. Deus falou o seguinte na palavra, a prova de alguém aqui hoje cessa, que uma nuvem fresquinha vai cair sobre ela. Eu catei aquela palavra com tanta alegria, mas só Deus sabe como é que eu tava. Irmãos,
O poder de Deus é terrível. O poder de Deus é tremendo. Ele não tem limite no seu poder. Ninguém sabia o que meu filho tinha, mas Deus sabia que meu filho tinha. Depois da unção, que aquele santo de Deus foi lá e fez aquilo que Deus mandava. O talo de limão saiu sozinho pela narina do meu filho. O hospital ficou tudo espantado por ver aquela obra. Irmãos, no outro dia que eu cheguei lá, a enfermeira veio ao meu encontro, falou assim pra mim: essa criança aqui do nada começou a tossir de noite, tossir. E nós vendo aquela situação, tossir. De repente, saiu o talo de limão da narina. Meu filho foi liberto na hora. Irmãos, eu só não entrei na linguagem porque o Senhor não tem lugares para Deus dar a linguagem. Mas o anjo que estava do lado do meu filho falou para mim o seguinte: eu fiquei perto do leito do teu filho até agora. O inimigo não levou, a minha missão acabou. Estou voltando, porque Daniel já está liberto. Aleluia. Deus faz obra, irmãos. Ele ressuscita. O Deus que nós servimos ressuscita os mortos. E Deus ressuscitou meu filho. Muitas obras, irmãos, Deus fez na minha vida. Muitas. Mas essa eu deixo registrada aqui, para os irmãos saberem que Deus é Deus de milagre. Deus é maravilhoso. E que teu nome seja eternamente louvado. Amém. Estou gravando. Irmandade, primeiramente a Santa Paz de Deus para com todos. Meu nome é Nagiane, tenho 38 anos, sou de Marechal Tamaturgo, no Acre, moro numa comunidadezinha na zona rural do município de Marechal Tamaturgo. Irmandade, eu senti aqui em contar o testemunho da minha vida. Irmandade, eu tenho 14 anos de batizada e tenho 2 filhos. Fui casada, mas o inimigo perseguia muito meu casamento. Até que um dia meu esposo me traía muito. Me traía, me maltratava, me humilhava. Até que um dia, irmandade, ele fugiu de casa, deixando eu e meus 2 filhos dormindo. Quando eu fui saber, ele já estava em outra cidade. Com outra mulher, irmandade. Ele tinha, não era nenhuma nem 2 mulheres, ele tinha várias mulheres. Minha vida só era prova, angústia, tribulação. Então, irmandade, quando meu esposo abandonou eu e meus 2 filhos, fugindo de casa, nos deixando dormindo, eu caí numa depressão profunda. Era uma dor de alma, era uma angústia.
uma vontade de morrer. Muitas vezes Deus tirou corda do meu percurso. Irmandade. Deus usava de pessoas que eu não sabia nem de onde vinha para salvar a minha vida. Porque a prova era tão grande, irmandade, que eu não tinha vontade mais de viver. Era uma angústia tão grande na minha alma. Porque para mim, irmandade, casamento era para sempre. Para mim era para sempre. Aí, irmandade, fiquei com meu filhinho pequeno. Ele tinha só 2 aninhos de idade. Ele era uma criança perturbada, irmandade. Quando ele tinha 6 anos de idade, irmandade, ele foi diagnosticado com transtorno mental e epilepsia, irmandade. Querida irmandade, a prova só dobrou na minha vida. Porque era muito difícil, irmandade. Só eu lutar com meu filho, com os transtorno mental e com a epilepsia, irmandade. Era só amargura, tribulação, angústia. Chegou um tempo, irmandade, que eu não tive mais condições de cuidar nem de mim, nem do meu filho. Não tinha força, minhas forças acabaram. Então, minha vida era trancada dentro de um quarto, sem tomar banho. Só comia ali mesmo, dentro daquele quarto. Não tomava banho, não me zelava. Não fazia minhas higienes pessoais, irmandade. Meu quarto fedia, irmandade. Eu fedia sujeira, irmandade. Porque eu não gostava de tomar banho, eu não queria tomar banho, eu não queria me zelar. Eu não tinha vontade mais de viver. Eu só queria viver ali dentro daquele quarto trancada. Irmandade, passei 3 anos nessa vida. 3 anos, irmandade. Dentro de um quarto, provada, angustiada. Meu pai e minha mãe já de idade, mas eles que cuidavam do meu filho. Então, irmandade, estou aqui para contar esse testemunho para vocês. Se você estiver passando por luta, por prova, não desista, porque Deus é bom, porque Deus foi lá. Eu estava no fundo do poço. Deus foi lá, segurou na minha mão, me resgatou, irmandade. Hoje eu estou curada, para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje eu cuido do meu filho, vou para o retorno dele. Deus abençoou a aposentadoria dele no INSS. Então eu estou dando meu testemunho aqui, irmandade. Hoje eu sou uma mulher feliz, não tenho mais prova, não tenho mais angústia no meu coração. Cuido do meu filho. Agora eu que cuido da minha mãezinha, porque ela já é de idade. Cuido da casa dela, cuido do meu pai, faço as coisas para ele, faço almoço, faço janta, cuido da casa. Hoje eu quem sou a chefe da casa deles, irmandade. Eu cuido de tudo. Cuido do meu filho. Hoje eu sou uma mulher feliz, irmandade. Deus me curou, irmandade. Deus me curou. Deus me deu a vitória. Para a honra e glória do Senhor.
Irmandade, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Por mais profundo que seja a nossa prova, irmandade, Deus vai lá. Se Ele tiver um propósito de salvação na nossa vida, Ele vai lá, pega na nossa mão e nos resgata, irmandade, nos dá a vitória, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Que nem Deus foi bom com o irmão Firmino, que morou dentro de um galinheiro, irmandade. Deus foi bom comigo, irmandade. Deus deu a vitória pro irmão Firmino. E Deus está me dando a vitória hoje, querida irmandade. Porque Deus é bom. Deus é maravilhoso. Agora, irmandade, tô só aguardando que no tempo e na hora certa Deus prepare um esposo para mim. Porque Deus ainda não preparou. Mas no tempo e na hora certa Deus vai preparar, porque eu creio, porque Deus é bom. Termino esse testemunho agradecendo a Deus e toda a irmandade que ouviu esse testemunho. Saúdo a todos com a santa paz de Deus. Santa gloriosa paz de Deus para toda a querida irmandade, passando por esse canal para contar uma obra que aconteceu na minha vida e na vida do meu filho. Eu me chamo Mariane, todo mundo me chama, sou conhecida pela irmã Maria. Meu filho chama Anthony, ele nasceu com problema de cansaço e era muito forte. Eu sempre saía às pressas com ele para o hospital quando o atacava e dava falta de ar nele. E ele começava a suar assim, irmãos, no percursinho dele, dava para enfiar os 4 dedos assim, que criava um buraco, ele tentando respirar, sem conseguir. Uma vez eu saí de casa com ele, quando cheguei no hospital, saí de casa 4 horas da manhã. Quando eu cheguei no hospital, o médico me informou que se eu demorasse mais um pouquinho, meu filho falecia no meio da estrada. Então eu fiz um concerto com Deus, né? Vou fazer 2 anos de batizada. Moro numa roça. E um dia, estava aqui, já era batizada. Ele atacou nessa roça. Aqui o lugar é ruim para carro, acesso de carro. Durante a noite é difícil conseguir carro de saúde. Então era às 10 horas da noite quando ele começou a ficar sem ar e começou a revirar os olhinhos e aquela falta de ar, ficava só subindo e descendo e eu naquela agonia. Aí Deus me lembrou de uma obra que ele tinha feito na vida de uma irmã nossa, daqui da Santa Fé. E aí ele fez com que eu lembrasse do véu, que o nosso véu tem uma grande unção, irmão, e tem poder de cura muitas vezes, né? E Deus faz uma obra através de um véu. Então eu lembrei que a minha irmã de fé, o filho dela tinha dado uma dor de ouvido e ela contou esse testemunho e ela passou a pontinha do véu no ouvido da criança e ali Deus libertou ele daquela dor de ouvido. Então peguei meu véu, preguei o outro véuzinho, encobri ele por cima e comecei a orar, já era 12 horas da noite, eu tinha começado 9, com aquela agonia, com medo do que meu filho viesse a óbito. Então, peguei, né? E ali Deus me fez eu lembrar, não sabia, meu irmão, minhas irmãs, não sabia cantar o hino 91, não sabia. Naquela hora Deus me deu um hino todinho, eu cantei
Depois que eu orei, eu cantei esse hino. E quando eu puxei o véu de cima do meu filho, que levantei, Deus fez uma obra. E aí já tem 2 anos que meu filho não cansa mais. Eu não preciso usar mais nebulizador, que eu não preciso mais estar com ele em hospital direto, porque Deus, que é o médico dos médicos, fez uma obra. E eu estou aqui agradecendo a todos e dizendo que Deus é bom. Deus abençoe. Senti de contar outra obra, né, que Deus tocou no meu coração, a minha pequenininha. Me chamo Irmã Mariane, mas todo mundo me chama de Irmã Maria. Minha filha se chama Antonella. Um dia ela amanheceu com bastante febre, dor no corpo. Eu colocava ela em pezinha e ela caía. Meu esposo estava trabalhando e naquela hora me bateu uma grande aflição no meu peito. Eu sentindo que minha filha ia morrer, ia vir a óbito. Que eu colocava ela, ela não abria os olhinhos. E eu colocava ela em pé, ela caía sentada de novo. Não conseguia ficar em pé. E com uma febre bastante alta. E gemendo. E chorando. E aí eu fiquei agoniada. Andava para lá, andava para cá. E ali ela abriu o olhinho e falou: Mãe, só ora, porque a oração tem poder. Minha filha tem 3 anos, né? E naquele momento eu peguei meu véu, coloquei sobre ela e coloquei a pontinha do véu na minha cabeça e comecei a orar e a pedir a Deus que Ele vinha me abençoar, que eu vinha abençoar minha filha, que ia jogar aquela enfermidade por terra. Naquele momento, antes de eu acabar de orar, minha filha já começou a rir, a dar risada. Então ela se levantou e disse: Mãe, glória a Deus, mãe. A sua oração, Deus escutou. E Ele fez uma obra e eu já estou boa. Eu já melhorei, mãe. Eu estou sarada, eu estou curada, mãe. A sua oração me curou. Naquele momento, me deu bastante alegria e felicidade. E ali naquele momento eu sei que Deus está sempre escutando as nossas orações, né? Quando a gente tiver alguma enfermidade, alguma aflição, só basta nós orar a Deus. Deus vem a nosso clamor. Deus ouve nosso clamor. E naquele momento Deus fez uma obra e ela não sentiu mais febre, tá até hoje, né? Não teve mais dor no corpo. Pela honra e glória do Senhor, minha filha foi curada. A paz de Deus, irmãos e irmãs. Aqui quem fala é o Alexandre da cidade de Itororó, Bahia. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. E vim aqui sobre contar um grande livramento que Deus fez com minha vida no ano de 2019. Quando eu estudava na parte da tarde. E nesse dia, Deus fez uma grande obra na minha vida. E eu estava conversando com minha mãe, a nossa irmã Janete, e por 2 vezes eu entrei dentro do banheiro. Aí lembrava e voltava, ficava conversando com ela. Aí na última vez, quando eu entrei, quando eu saí, questão de segundo, a laje do banheiro veio toda pro chão, né? Um livramento que Deus fez com a minha vida, que nesse momento podia custar, né? A minha vida, e tô aqui para dizer que Deus é bom e maravilhoso sobre minha vida. E foi um grande desespero. Meu pai estava dormindo, meu pai acordou, saiu de dentro do quarto dele e veio correndo para ver o que tinha acontecido e ver se eu e minha irmã tava bem, né? Que é uma laje antiga e tava já em fase para cair. Só que nesse momento ninguém imaginava nada
E eu conversando com minha mãe. E aí, de um momento pro outro, né? Eu tô aqui pra dizer: Deus é bom, né? Só tenho a agradecer. A paz de Deus. Deus abençoa a todos.